bem-vindo ao canal. Meu nome é Daniel Almeida Oliveira, sou graduado pela UERJ, mestre pela UERJ, doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. E hoje eu vou falar com vocês sobre verdades e mentiras a respeito da prisão após condenação em segunda instância. Qual o objetivo do vídeo? Eu vejo muita gente falando a favor, vejo muita gente falando contra, não é? E vejo muita gente boa sem saber direito o que é verdade e o que é mentira, porque as pessoas têm colocado um tom muito forte, tanto a favor da prisão após a condenação em segunda instância, quanto a prisão apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória criminal. Então, meu objetivo aqui é ser objetivo nessa questão. Então, trazendo algumas respostas, e aí você vai poder decidir se você é a favor da prisão após a condenação de segunda instância ou não. Se você é a favor da condenação após a condenação em primeira instância ou somente após o trânsito em julgado. Tá? Vou trazer alguns elementos e vou falar se é verdade ou se é mentira. Eu vou fazer depois um segundo vídeo em que eu faço uma análise mais de teoria do Estado, de ciência política, não é? Uma análise concreta em que eu vou colocar mais a minha opinião. Tá certo? Vamos lá. Então, primeiro ponto. O que diz a Constituição? A Constituição, ela não fala se a prisão só pode ocorrer após condenação em primeira instância, em segunda instância, ou só depois do trânsito julgado. A Constituição ela é silente. Então, apesar da nossa Constituição ser muito prolixa, ou seja, ela ser grande, e eu defendo que isso é bom, enquanto constitucionalista, tá? Contrário a muita gente aqui no Brasil, o pessoal fala isso há muitos anos, eu não acho bom, certo? A nossa Constituição ela não fala quando deve ocorrer a prisão. Quem fala é a lei ordinária, que está abaixo da Constituição. Quem fala é o Código de Processo Penal. Então, quem fala que a Constituição diz que a prisão só pode ocorrer após sentença criminal transitada e julgada, está mentindo. É mentira. Tá certo. Agora vamos lá. Eu posso afirmar, com base na Constituição, que a prisão só deva ocorrer após o trânsito em julgado? Para fazer isso, você vai ter que fazer uma construção teórica. Tá certo? O dispositivo constitucional utilizado para você fazer essa construção teórica é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. O artigo 5º que fala dos direitos fundamentais. Ele diz que só pode ser preso após o trânsito julgado da sentença criminal? Não. O que ele diz é o seguinte: ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ué, então só pode ser preso após sentença penal condenatória de trânsito em julgado, né? Não. A Constituição aqui, na verdade, e aí eu estou trazendo uma verdade, ela diz o óbvio. O que é o óbvio? Uma pessoa só pode ser considerada culpada com trânsito em julgado do processo, ou seja, quando o processo acaba. Isso ocorre também na área civil. Então, se você me deve uma cadeira, eu falo que você me deve a cadeira, você fala que você não me deve a cadeira. Eu entro com uma ação contra você, eu ganho em primeira instância. Quando eu ganho em primeira instância, o juiz ele dá uma sentença mandando você me dar a cadeira. E aí você apela falando que não é possível dar, e você pede efeito suspensivo para a sentença. Se o juiz não der efeito suspensivo para a sentença, você tem que me dar a cadeira. O tribunal pode dar efeito suspensivo. Se ele não der, você vai ter que me dar a cadeira. Isso significa que você é culpado? Ou seja, que eu te dei o dinheiro e você não me deu a cadeira? Não. Por quê? Porque a decisão pode ser revertida até o final do processo. No direito penal é a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, a Constituição, ela diz o óbvio. A pessoa não pode ser considerada culpada até que o processo termine. Por quê? Porque no final do processo pode ser dito que ela não é culpada, pô. Aí, em cima disso, desenvolveram uma tese garantista, que é muito repetida no direito criminal, que é o princípio da não culpabilidade. Parece que todos os ministros do Supremo entendem pela existência desse princípio. Tá? O princípio da não culpabilidade. Mas vamos pela lógica. Se você comete um crime, você cometeu 10 crimes, não foi pego, está vivendo feliz. Agora, desses 10 crimes, a polícia pega um crime seu, investiga e vê que foi você que cometeu. Manda para o promotor analisa, não, de fato ele cometeu isso aqui. Ele vai lá e te denuncia. Quando ele te denuncia, o juiz pega, analisa, não, realmente tem indícios que foi ele que cometeu e indícios de que houve o crime.
receba a denúncia. Aí você vai se defender, vai botar um advogado, você vai se defender, vai ter uma produção probatória, você vai falar a respeito de toda a produção probatória, e no final você vai ser condenado. Presume-se que você é culpado ou que você é inocente? É óbvio que presume-se que você é culpado. Só que vem a Constituição e fala o seguinte, não, a presunção ficta, ou seja, de direito, é que ele é inocente. Mas no mundo da vida, a presunção é de que você é culpado, você foi condenado. Tá certo? Só que as instituições jurídicas não vão poder te tratar como um condenado ainda, dessa previsão da Constituição. E aí, com base nesse argumento, é que você pode desenvolver a teoria de que apenas após o trânsito em julgado é que pode ser executada o quê? A sentença penal condenatória. Porque só ali que você vai ser culpado do crime. E não tem sentido você cumprir uma pena não estando ainda configurada a sua culpa. Então é uma teoria, é uma tese forte, tá? Só que é muito diferente de a Constituição dizer que só pode ser preso após o trânsito em julgado. Né? Como eu falei, é normal, você é condenado em primeira instância, a presunção do mundo da vida, ele se inverte. E ainda que não se inverta, vamos supor, você ainda não é considerado culpado, você foi condenado. Você está condenado. Então, se você recorre, né, para a segunda instância e não é dado efeito suspensivo ao seu recurso, você começa a cumprir a pena. Isso é normal. Isso é um processo do mundo ocidental, processo civil do mundo inteiro. Tá? Isso é no direito civil, isso é no direito penal, é assim que acontece. Tá certo? Então, esse é o argumento constitucional. Para não demorar muito o vídeo, vamos para agora o que diz a lei. Então, a lei ordinária, ela sim trata do tempo. Você fala, Daniel, o que diz a lei ordinária? Ela fala que pode prender em condenação após primeira instância, segunda instância, terceira instância. A lei penal que trata do tema, ou seja, a lei ordinária, que está abaixo da Constituição, é o Código de Processo Penal, e está lá no artigo 283. Esse dispositivo, o Código Penal, ele foi alterado pela Lei 12.403 de 2011, ou seja, em 2011 eles alteraram o Código de Processo Penal para prever que, eu vou ler para vocês, então um segundo, vamos lá, artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamental de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada e julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Aqui, a gente atingiu o garantismo máximo. Está escrito aqui que você só pode ser preso por condenação judicial, ou seja, por sentença ou decisão judicial, né, em fim de processo, em fim de fase processual, só após o trânsito julgado. Poxa, então a lei diz que eu só posso ser preso, se condenado, quando acabar o processo? Sim, está escrito aqui. Isso é lei ordinária. Ah, mas eu sou contra isso, o que eu faço? O que você pode fazer é pegar argumentos na Constituição para dizer que esse dispositivo é inconstitucional. E nisso você pode pegar fundamentos do próprio direito penal. Né? Então, assim, existem outros direitos, ali no próprio artigo 5º, direitos fundamentais, que garantem a vida, não é? Garantem uma vida sadia, a sociedade, não é? Tem outros dispositivos, o artigo 1º, soberania nacional. Então tem um monte de dispositivo que você pode usar para argumentar que este dispositivo legal, ele inviabiliza os outros direitos, ou prejudica de maneira muito grave. Esse argumento é forte? Esse argumento é forte. Mas ele fica mais forte quando você pega um outro aspecto do direito criminal brasileiro, que é o quê? O número de recursos possíveis. Então, são infinito o número de recursos. Os H6 são os habeas corpus, eles têm preferência em julgamento. Você pode entrar com habeas corpus em primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância no Supremo, diversas vezes, para tudo, para poder julgar o habeas corpus. Né? Vou botar minha opinião rápida, que eu acho um absurdo o Supremo julgar habeas corpus, a não ser de chefe de poder de Estado. Tá certo? Então, assim, é uma infinidade de recursos. Então, juntando esse garantismo máximo de só poder ser preso, né, previsto na lei ordinária, no Código de Processo Penal, artigo 283, de que você só pode ser preso após o trânsito em julgado, por sentença condenatória.
com a infinidade de recursos, você leva o quê? A uma ineficiência do próprio direito penal, do direito da vítima, da família da vítima. Tá? Então é esse um argumento que você pode trazer para derrubar esse dispositivo. Se você não considerar esse dispositivo inconstitucional, qual é a verdade? Ele se aplica e só pode ser preso após condenação final no processo, transitado em julgado, quando acabar o processo. Aqui eu entro então, qual é o objetivo do direito penal? Tem que ser muito rápido, né? Porque eu quero fechar esse vídeo no máximo 15 minutos. O objetivo do direito penal, ele é evitar que bens tutelados mais importantes da sociedade, eles sejam destruídos ou atacados. E também retirar a vingança privada, eliminar a vingança privada. O Estado tira do sujeito, da família, né, dos parentes, o poder de se defender e de atacar quem os ataca, e fala assim, o Estado, eu ataco ele, deixa comigo. Se alguém estupra e mata sua filha, você vai pegar um pedaço de pau em cima do cara, vai dar pancada nele até matar ele. Não pode. Quem vai fazer isso é o Estado. No direito brasileiro, na forma que objetiva, como é que eu coloquei, e agora após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o sujeito, se ele é primário, se ele tem residência fixa, se ele tem um emprego, tá? Ele vai ser investigado pela polícia, o promotor vai denunciar ele, o juiz vai receber a denúncia, ele vai se defender no processo, ele finalmente vai ser condenado por um tribunal do júri, nesse caso tribunal do júri, condenado no tribunal do júri, e ele vai sair pela porta da frente. Vai te dar um tchauzinho, se não te der um tapa na cara, saiu. Vai recorrer, e vai recorrer, e vai entrar com habeas corpus, e vai recorrer, e vai recorrer, e vai recorrer. É certo que vai recorrer. Pimenta Neves, salvo engano, ficou 21 anos solto, matou a moça, né? Na frente de um monte de gente, admitiu que matou, solto. Enfim, qual que é o objetivo do direito penal? Evitar que essa família vá em cima do cara e faça justiça com as próprias mãos, que inclusive é crime. Vocês estão reparando que eu estou falando muito agora o que é da perspectiva da vítima. Por quê? Porque o que se fala muito é da perspectiva do agredido. O pessoal tem uma perspectiva muito ainda da ditadura, né? A gente não está mais na ditadura. E mais, o garantismo não funciona na ditadura. Então, por mais garantismo que a gente faça hoje, se for implantado uma ditadura no Brasil, não vai valer para nada. Eu posso fortalecer instituições para evitar que, caso venha um poder autoritário, eu ainda tenha um controle a respeito dele. Tá? Mas uma aplicação do direito com um ditador não funciona. E não tem sentido você ter um garantismo extremo numa ditadura, gente. Tá certo? Já estou botando minha opinião aqui, mas enfim. Porque eu estou botando agora a perspectiva para quem defende o quê? A ilegalidade do artigo 283. Ah, mas você defende a inconstitucionalidade? Não vou tratar disso aqui. Tá? Só estou botando argumentos. Então, conclusão. A Constituição, ela diz que só pode prender após o trânsito em julgado? Não. Dá para eu construir uma teoria em que eu defenda isso com base no artigo 5º, inciso 57 da Constituição? Dá, é uma tese forte. Mas não diz que só pode prender após o trânsito em julgado. Quem diz que só pode prender após o trânsito em julgado? É o Código de Processo Penal. Eu posso dizer que ele é inconstitucional? Pode, com base no que eu falei agora, principalmente com os objetivos do direito penal. Tá certo? Qual é a situação da legislação brasileira hoje? A situação da legislação brasileira é um garantismo máximo quanto à prisão, ou seja, uma defesa máxima do criminoso, né? Só vai poder ser preso por condenação judicial após o trânsito julgado, e também uma defesa máxima do criminoso no que tange a recursos. Para eu usar o termo criminoso, o máximo do acusado. São recursos infinitos no direito penal. Ah, mas aí então se favorece o rico, né? Outra verdade, mentira, que eu vou fechar o vídeo. É mentira. Porque o muito rico, tudo bem. Agora, o classe média, pagar um advogado criminalista não é brincadeira não, é muito caro. Então o pobre está em situação melhor, o hipossuficiente, o pobre está em situação melhor do que o classe média alta. Porque ele vai ter que ter a defesa da Defensoria Pública, e se pegar um defensor público bom que não perca prazo, ele vai ter recursos infinitos. Ele pode ficar 20 anos, 26 anos sem ter um processo criminal concluído. E se for uma pessoa de mais idade, vai morrer. Mais idade, assim, 50 anos que eu estou falando, né? Velho. Né? E não vai cumprir cadeia.
Tá certo? Já está dando 16 minutos e vou fazer um segundo vídeo que eu vou fazer uma análise mais ampla e eu vou colocar minha opinião. Obrigado, gente. Um abraço.